Eu comecei falando do luto, né? É algo que eu ainda tenho dificuldade de aceitar. Mas nessa época, ou quase todas as épocas em que as escolas trabalham muito teminhas que mandam uma criança enfeitada e arrumadinha, eu me lembro que talvez eu não viva isso. Meu filho já está com 5 anos e fora da escola. E se isso me incomoda, sim, em alguns momentos sim, mas não me incomodaria se fosse uma escolha dele, né? Não me incomodaria se ele estivesse fora da escola ou se ele estivesse na escola e não quisesse participar desses momentos, porque eu sei o que é não querer participar de determinadas coisas e se sentir obrigado. E eu acho que isso eu jamais faria com meu filho. Não para atender as minhas expectativas, não para estar numa sociedade fazendo coisas que ele não quer fazer. E eu acho que essa é a minha luta em relação ao tratar meu filho, porque eu não faço tratamento com meu filho para que ele esteja na sociedade do jeito que a sociedade quer que ele seja. Tanto que hoje eu priorizo, durante tanta minha dificuldade, eu priorizo muito o bem-estar dele. Então, as pessoas acham estranho que, no meio de tanta coisa, eu sempre vou procurar para o meu filho uma terapia ocupacional com integração sensorial. Por quê? Porque o meu filho tem uma necessidade de sentidos diferentes, né? Ele sente de forma diferente. Quando eu digo sentidos, eu estou falando de olfato, audição, paladar, né? A gente tem mais 2 sentidos que quase não são falados, mas a busca dele é muito grande. É como se o estímulo que ele recebesse chegasse de forma muito leve ao corpinho dele. E ele precisa de muito mais estímulo do que as outras pessoas para sentir aquilo. Só que num determinado limite. Porque sentir demais também faz mal para ele. E essa linha, né? O que ele sente quando isso acontece, a gente não tem certeza. Eu sei que causa um incômodo muito grande. E que é por isso que eu corro atrás, eu converso com os profissionais, eu choro desconto, peço ajuda, faço vaquinha, rifa, para que esse tratamento, ele tenha esse tratamento pelo menos uma vez por semana, porque ele deveria ter muito mais, né? Eu deveria tentar fornecer para ele isso quase diariamente, porque essa autorregulação faz com que ele consiga desenvolver as outras coisas. E agora a gente está entrando num processo com a fonoaudióloga, porque já está notório para mim a necessidade que ele tem de ser entendido pelas outras pessoas. A necessidade de comunicação dele é muito maior do que a que eu quero que ele tenha. Tipo, eu entendo o que ele precisa, a maioria das vezes. Mas ele precisa que as outras pessoas também entendam. Então a gente está em busca, desse tratamento. A gente iniciou um processo com uma fono, com muito sacrifício, porque a gente ainda está esperando o resultado dos processos, que o judiciário está naquela rapidez de sempre, para que ele consiga se comunicar de uma forma funcional, que outras pessoas também entendam. Não só eu, ou a família, ou quem convive mais com ele. E eu luto todo o tempo para não me acomodar nisso, porque por mais que eu amo a sua mãe, eu entendo o que ele precisa. E eu convivo com ele diariamente, então às vezes eu sei que ele quer determinada coisa, mas eu converso com ele sobre a necessidade dele se comunicar verbalmente e de uma forma que outras pessoas entendam. E ele não faz, tratamento para estar num patamar social.
embora isso me incomode a longo prazo em alguns momentos, embora eu ainda viva essa questão do idealizado de um futuro que eu planejei na minha cabeça e não o futuro que a vida está mostrando pra gente, eu consigo me permitir sentir isso, mas não desistir. Não desistir de lutar por ele. Não desistir de fornecer a ele meios em que ele se sinta melhor. Não meios para que ele se encaixe nessa sociedade extremamente preconceituosa e vazia mesmo de sentidos. E isso piorou muito, né, ao longo do tempo. E eu acho que nesse domingo, né, de ressurreição, de ressignificação, eu falo um pouco para outras mães que estão vivendo isso, né, e que se elas permitam sentir essa frustração, mas sem desistir, né, sempre estar lutando por uma sociedade igualitária, não para que os nossos filhos se encaixem no padrão que a sociedade quer, mas para que eles se sintam bem. E que se talvez o desejo deles for estar um pouco mais perto dessa realidade, se a gente tem autistas mais funcionais que gostariam de estar ali, de estar incluído, também entender e tentar fornecer isso para eles, também entender e trabalhar isso com eles, nessa autoaceitação, de se aceitar do jeito que eles são, né? A gente convive, né, e acompanha alguns autistas adultos, enquanto eles sofrem por não estarem à altura das exigências sociais, porque é justamente esse déficit que faz o diagnóstico de autismo, né? É um déficit de interação social. E você não pede para um cego enxergar, mas você exige do autista que ele seja socialmente perfeito. Ninguém é, mas você exige isso dele. E por mais que você pense assim, eu não, você exige isso dele. Você ainda usa termos capacitistas, eu uso termos capacitistas, mesmo tendo um filho dentro do espectro autista, mesmo tendo conhecimento, isso é muito enraizado na gente, a gente não para pensar nisso. E acho que esse vídeo de hoje foi mais para que as pessoas tentassem entender e olhar que a gente tem todos os anos, todos os dias, novas chances, né? E pensar nessa data como um renascimento, o renascimento dessa vontade de lutar, desse desejo de incluir e o desejo de uma vida melhor, não só para os nossos filhos, como para quem não tem filhos dentro de nenhum diagnóstico neurodiverso, para todo mundo, que não precisa ser igual e que tudo bem ser diferente e a gente entender e respeitar e conviver com isso.